Nós vamos falar sobre os medos que nos impedem de faturar, os medos que nos impedem de avançar na vida, de crescer, de conquistar os nossos sonhos. Meu nome é Ângela, eu sou a fundadora aqui da Angeline Manualidades e eu tenho por objetivo, por missão de vida, ensinar as mulheres a empreender com personalizados, com papelaria personalizada. E tenho mentorado diversas turmas, tem sido um tempo bem especial com elas. Ver o crescimento delas é muito, muito maravilhoso. O tema que eu escolhi para essa live é vencendo os medos que te paralisam. Um grande passo é quando a gente identifica o problema. Se nós temos um problema e aquele problema está causando mal a gente, enquanto a gente não identifica, a gente não trata. Vamos trazer isso para a nossa vida física. A gente está sentindo algo ruim, não sabe o que é. A partir do momento que descobre o que é e trata e medica e a saúde volta, é maravilhoso, não é? Só que o importante foi ter identificado e ter buscado o tratamento para aquilo. Então eu vejo, gente, assim, ó, que muitas pessoas, parece que dá um apagão, assim, parece que a pessoa não se percebe, a pessoa não se olha no espelho, vamos dizer assim, e aí não identifica. Quem está de fora olha e compreende que o que está paralisando ela é o medo, é a insegurança. E aí eu quero tratar um pouquinho sobre isso. Eu tenho muitas pessoas que me seguem, muitas pessoas que já entraram para minha mentoria, que têm esses medos. Algumas pessoas têm medo de começar. E assim, gente, nós temos que entender assim, ó, existem dois tipos de medo na nossa vida. Tem medo que nos protege, tem aquele medo que nos faz tomar alguma decisão ali para prevenir um mal maior. Vou citar um exemplo assim bobo, né? Um exemplo do cotidiano. Quando a gente começa a aprender a dirigir, as primeiras aulas da autoescola a gente vai com um mentor ali nos auxiliando, nos orientando e tudo mais. Mas chega um momento que a gente precisa sair sozinha. Visualiza assim aquele dia que você saiu sozinha pela primeira vez. Porque vai ter que chegar esse momento. A gente nunca vai ficar sempre com uma pessoa ali. E aí naquele dia a gente sai com cautela. Porque a gente tem medo de bater, a gente tem medo de ferir alguém. Então esse medo é um medo que nos protege, que nos faz andar mais devagar, que a gente vai com cautela, bem atenta. Então esse é um medo que nos protege. E nós temos diversos medos que nos protegem. Os medos que eu quero tratar nessa noite são os medos que nos paralisam. Esses é que são os atentados, esses é que são os ruins, assim, sabe? A causa de nós não alcançarmos os nossos sonhos, os nossos objetivos. Tantas pessoas que têm medo de dar o primeiro passo. Então, assim, há uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, eu cheguei diante de uma situação, eu não tinha entendido naquele momento, né? Eu fui desligada de uma empresa, sempre tive o sonho de ter o meu escritório, nunca tinha tido aquela iniciativa de colocar. E aí eu parei e pensei, e agora? O que eu faço? E aí a gente fica com medo. Medo de ir trabalhar e o dinheiro não entrar, porque as contas não esquecem endereço. Medo de não avançar, de não ir para frente. Medo de não dar certo. Todos esses medos, eles rodeiam. E faz parte da vida, da minha vida, da sua vida, faz parte. A gente é rodeada por eles. Agora, o problema está quando a gente deixa aquele medo nos travar, nos paralisar. E aí a gente não toma uma decisão, não toma uma atitude. Esse medo de começar, como a gente faz para vencer esse medo, esse estágio, né? Eu sei que existem pessoas que têm níveis maiores e níveis menores, assim, desse medo. Mas aquela pessoa que está com um nível, assim, não faz nada, nem estuda, só fica no querer, eu quero trabalhar em casa, eu quero faturar com personalizados, eu quero começar a produzir, eu sei que eu consigo, mas não dá o primeiro passo. Não produz, não compra um papel, não busca descobrir onde é que tem uma impressora para começar. Não, sabe, a pessoa não vai para frente. Isso é muito ruim. Você me pergunta, Ângela, como é que eu venço esse medo? Ninguém vai vencer esse medo por você. Tem que dar um grito com ele
e dizer: sai daqui, me deixa que eu vou. E aí sim você vai pensar quais são os passos, quais são as estratégias, o que você pode fazer que também não vai te causar um dano maior, um investimento financeiro alto. O segmento de personalizado, ele é maravilhoso porque a gente não precisa aportar uma grande quantia de dinheiro para começar. É diferente de um cara que vai começar uma metalúrgica, de uma pessoa, de um empreendedor que vai começar uma metalúrgica e a primeira máquina que ele precisa comprar para fazer aquilo precisa investir 1 milhão. Mas a mulher que deseja começar, eu falo sempre isso, não precisa às vezes nem ter a impressora para começar. Para se descobrir, vocês sabem quando as pessoas vêm ansiosas, ai, qual é a máquina que eu tenho que comprar, qual é a impressora que eu tenho que comprar, qual é a plota de recorte, calma, respira, vai lá na minha loja, baixa os moldes grátis, tem vários lá, corta com a tesoura, olha para eles, vê eles montados, ai, que lindo, é isso, gostei, amei, vou gostar de fazer, ai, baixa outros, monta outros, identificou, viu que é aquilo ali, gosta, tem habilidade, aí dá o próximo passo. Ah, eu vou começar comprando a minha impressora. Pelo menos você já tem a impressora para começar. O segredo, gente, é não ficar lá parada, olhando a vida dos outros passarem e a tua parada no mesmo estágio. Então, esse medo de começar, só você pode romper. E só você pode dar voz de comando para ele, deixar ele para trás e seguir para o próximo estágio. O próximo estágio é comprar alguns papéis? O próximo estágio é comprar uma tesoura melhor? O próximo estágio é comprar um estilete, uma régua mais segura? O próximo estágio é comprar uma base de corte? Ok, então vamos para o próximo estágio. Compramos as primeiras coisas. Ai meu Deus, será que eu começo? Será que eu não começo? Será que eu faço? Faça! Você só vai romper. Você só vai romper se fizer. Não tem como, eu não posso romper, seu marido não pode romper por você, seu filho não rompe, não tem parente que rompe. Esse destravar do começo é seu, é responsabilidade sua, é decisão sua. Então, esse medo de começar, muitas vezes, tá? Para não dizer a grande maioria das vezes, ele está atrelado a vivências, a experiências que talvez você propriamente viveu e não deu certo, ou talvez que você viu algum parente que começou um negócio e faliu, e fechou, e quebrou. Porque se a gente de repente for olhar para histórias frustrantes de outras pessoas, nos desencorajam. Mas eu sempre falo assim, ó, cada um de nós tem a história para contar. Eu tenho que começar a escrever a minha história. E aí nós vamos ver qual é a próxima página da história se a gente viver a primeira página. Vocês conseguem compreender isso? A gente precisa viver as primeiras fases para descobrir qual é a próxima. Então esse medo de começar é você que precisa romper. Ai, Ângela, mas é difícil, eu não consigo. Vamos colocar uma meta então? Primeiro, identificou, é isso, Ângela, não sai do chão, não consigo. O que eu faço? Você vai botar uma meta para comprar alguma coisa. Você vai comprar um papel temático, você vai comprar vai na livraria da sua cidade e compra algumas cartolinas, compra alguns materiais. Vai lá na minha loja, baixa uns moldes que tem lá gratuito e faça o seu primeiro. Você já venceu uma fase. Você já investiu alguma coisinha para comprar. Quando a gente tem as tarefas para fazer, aquele sentimento assim, ó, do check, feito, sabe? Aquela setinha, fiz isso, sabe assim? Então coloca uma tarefa. Para eu começar, eu tenho que fazer o quê? Tem que comprar algumas coisinhas? Lista ali as coisinhas que tu vai comprar, destina ali um investimento baixo para começar. Faz. Quando você fez, que você comprou, nossa, é uma sensação é enriquecedora, assim, quando a gente venceu aquela primeira barreira. Só que também não adianta você ficar com os papéis comprados e não ir adiante. Você precisa começar a fazer. Um outro medo que é natural do ser humano é medo de não dar certo. Como é que a gente vai saber se vai dar certo ou não vai dar certo se a gente não experimentar, a gente não tentar? Por exemplo, eu já tive 15 anos, muitas de vocês já tiveram 15 anos. A gente se apaixona pelo primeiro namoradinho.
Como é que a gente sabe se ele vai ser o marido para a gente casar ou se ele não é a pessoa ideal? É namorando, é vivendo um dia após o outro, é conhecendo o caráter da pessoa, conhecendo o comportamento. Vamos trazer isso para o nosso negócio de personalizados? Como é que a gente vai romper esse medo de não dar certo? Experimentando, vivendo um dia após o outro. Uma pessoa comentou assim, ó, numa postagem que eu fiz. Eu produzia muito artesanato, mas não deu certo. Não deu certo porque quando eu dava o preço, as pessoas faziam cara feia. E aí não fui adiante, não avancei. Esse medo de não dar certo, vocês sabem que a gente já põe uma barreira, a gente já começa com os dois pés atrás. Então a minha sugestão para você é assim, ó, não fique pensando que não vai dar certo. Pensamento positivo, somado à sua ação, à sua dedicação, tem muito mais chance de dar certo do que você ficar com esse medo e não tentar. Talvez você tentou alguma outra coisa na sua vida e não deu certo. E aí parece que tudo que você vai fazer não vai dar certo. Mas aí olha para dentro de si. O que você fez que não deu certo? Agora é a hora de refletir. O que eu fiz naquele momento que estava errado? O que eu posso mudar para fazer dar certo agora? O medo de começar, gente, ele também está atrelado ao perfeccionismo. Se eu começar, se eu fizer uma foto e postar lá, o que os outros vão falar? O que os outros vão dizer? O medo do julgamento, ele está também atrelado ali e ele te paralisa. Quando você não começa, uma das coisas que te leva a não começar é o perfeccionismo. Parece que não tá bonito, parece que não tá bem feito, o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar. Gente, se eu olhasse para o que os outros fossem pensar do meu escritório, provavelmente estaria endividada. As contas não esquecem endereço, né, gente? O que eu vi claramente, assim, ó, claramente, quando eu me vi diante daquela situação. Ou eu vou voltar a trabalhar CLT, que eu tinha grande know-how para trabalhar CLT, meu currículo era um currículo de 30 anos, e aí uma das minhas amigas, quando eu fui desligada, ela é uma das minhas amigas lá da igreja e ela era gerente comercial numa dessas grandes, ela fazia parte da equipe comercial numa dessas grandes cerâmicas. E ela falou assim, ó, Ângela, mulher, 30 anos de experiência, amiga, tu já entra lá como consultora, tu já vai ganhar uma região fechada para ti. Gente, sabe quando aquilo não cai no coração? Não era isso que Deus queria para mim, não caiu no meu coração, eu nem enviar currículo, eu não enviei. Eu agradeci de todo o meu coração, mas não era aquilo. O que eu queria? Não quero mais ser CLT. O que eu preciso fazer? Tentar abrir o meu escritório. Qual é o primeiro passo? É transformar o meu CNPJ, que ele era de MEI, para Simples Nacional. É um investimento? Sim, aportei um investimento, mas era ali que eu comecei. Dali, eu já mudei o meu CNPJ para... Continua Simples Nacional, mas agora ligado ao CORE, porque eu sou representante comercial. Então, eu vou vivendo um dia de cada vez e avançando. Agora, se eu tivesse ficado lá atrás com medo de começar, até hoje eu era presa em algum lugar, até hoje eu devia horário para alguém, até hoje eu deveria continência para alguém e eu não quis mais isso. Quando o teu sonho, quando os teus projetos, eles estiverem acima dos teus medos, não há medo que te paralisa. Quando você foca no teu objetivo, é esse objetivo que te dá força para romper com os medos. E ele realmente precisa te dar força, te encorajar. E aí, o medo de não dar certo, ele vai aparecer no começo, no meio
da trajetória. Ele vai estar ali. Ah, mas e se eu fizer isso? Será que vai dar certo? Ah, mas e se eu tentar vender para tal cliente tal produto? Vai dar certo? Por exemplo, eu tenho algumas malas que eu vendo. E uma das malas, eu tentei vender numa outra região, né? E eu me incomodei, a empresa deixou a desejar, a empresa que eu represento deixou a desejar. E aquilo me incomodou muito. Qual foi a minha decisão? Não vendo mais o produto dele para aquela região. Simples assim. Só que como é que eu descobri? Vivendo um dia após o outro. Então, se você ficar assim, ai, mas eu acho que não vai dar certo. Ai, mas eu acho que eu não vou conseguir. Ai, mas eu acho que eu não sei fazer. Se você ficar no mimimi, você vai continuar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos no mimimi. Se eu mostrar para vocês o meu faturamento em plena pandemia, tá? O meu faturamento em 2021, o fechamento do ano de 2022, você não acredita que eu, com um escritório, consegui levantar aquele montante. Mas por quê? Porque eu determinei que eu corri atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. Eu não tô aqui para motivar vocês. Eu estou aqui para ativar vocês. E sempre que a gente está perto de pessoas que nos ativam, essas pessoas, elas são antídotos para o nosso meio. Então você precisa estar perto de pessoas que te proporcionam esse encorajamento. E aí o meu objetivo, a minha missão de vida é vir te mostrar que isso é vir aqui te mostrar que isso é possível, que é real, que se você se dedicar, você vai alcançar. Vai precisar mudar algumas coisas no meio do caminho? Vai. Que de repente o calçado que tu calçou para aquela trajetória não está sendo mais suficiente para a próxima. E aí a gente vai lá e troca. A gente vai sentar e reclamar? Não, a gente vai trocar e seguir. O que a gente não pode é parar. Então, esses medos que te paralisam, eles te deixam numa situação de não ter acesso ao bônus da tua dedicação, né? O ônus é romper com o medo, é dar um grito de liberdade, é ir adiante. E o bônus é o faturamento, é o retorno financeiro que aquilo te traz. E não só o retorno financeiro. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A Rosângela era uma aluna minha, ela veio a ser aluna minha. Antes de ser aluna minha, sabe o medo de não dar certo? A Rosângela, ela teve uma grande empresa numa cidade aqui vizinha. Eu era fornecedora da empresa dela, atendia ela com todo o amor. E por razões administrativas, por clientes que ela pegou, ela não foi feliz. Ela foi até um ponto, construiu um patrimônio dela. Hoje é esse patrimônio que sustenta a família, né? Que mantém a segurança financeira da família. Mas chegou um ponto que ela não conseguiu escalar mais. E aí ela decidiu fechar o negócio. Ela fechou o negócio. Só que como ela era uma mulher muito ativa, ela entrou em processo depressivo. E ela estava tão depressiva, ela estava depressiva de cama. Aí a irmã dela, que me conhecia, falou para ela: Rosângela, lembra da Ângela que trabalhava na gráfica? Ela agora ela tem curso de personalizados. Vai, minha irmã, fazer os cursos personalizados com a Ângela. Vocês já pensaram se a Rosângela tivesse só olhado para o histórico passado dela? Ah, eu já abri um negócio e não deu certo. Já abri um negócio e não deu certo. Não vou fazer outro. Gente, o começar não é só um retorno financeiro. O trabalhar com personalizados te proporciona um prazer, uma satisfação. Tem depoimento da Rosângela que para mim é inesquecível. Ela disse que ela começou a fazer personalizados, ela virava à noite de o marido dela ir lá no quarto onde ela estava trabalhando, no quarto ateliê dela, e dizer: tá, tu não vai dormir, mulher? Não, me deixa aqui, me deixa aqui. O artesanato tirou a Rosângela daquele momento tenebroso que ela estava passando na vida dela. E hoje a Rosângela empreende com algumas coisas de papelaria, não só nos personalizados. Ela foi avançou com máquina de sublimação, avançou com máquina de encadernação e ela não parou mais. Tem alguns probleminhas de saúde que aparecem, né? Até porque ela cuida do marido também, mas ela tá ali, ó. Ela segue trabalhando, avançando para se sentir útil, para se sentir realizada. Eu tenho diversas alunas, diversas mentoradas que são avós,
que são aposentadas. Eu não tenho só no meu grupo de mentoria aquelas mulheres jovens que querem empreender. Não, eu tenho diversas mulheres que, para se sentir útil na sociedade, porque se a gente não tiver ânimo para seguir trabalhando, a vida não tem graça, gente. Só que a gente tem que romper os medos. Se a gente deixar o medo nos paralisar, a gente vai ficar naquele marasmo. O sonho tá lá distante. Eu tenho desejo de fazer aquilo, só que é algo distante, impalpável. Você não alcança lá, porque você segue aqui o medo te dominando. Gente, busca em Deus assim essa força, esse autocontrole, rompe com esses medos. Outro medo que eu também coloquei aqui é o medo de não vencer. Ai, Ângela, eu vou começar, eu vou caminhar, mas e se eu não conseguir, Ângela? E se não der certo? Eu costumo dizer assim, ó, o amém final é de Deus. A gente vive até o dia que Deus disser assim, ó, deu. Só que neste período, até Deus disser, deu, tua vida cessou, nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é ligar o nosso radar e entender. Eu estou trabalhando e não estou vendo a cor do dinheiro. O que eu estou fazendo de errado? Então você não pode ter esse medo aqui na frente, aqui nesse estágio aqui, ó. Você está com medo de conseguir vencer e esse vencer é lá no estágio lá adiante, lá na frente. Por que você deixa o medo aqui e você não prossegue? Vamos vivendo um dia após o outro e a cada dia nos pertence uma nova situação e aí para aquele dia a gente vai buscar uma forma de resolver aquela situação. Esse negócio de eu não consigo, olha, eu falo de todo o meu coração para vocês, graças a Deus, eu acho que eu aprendi isso muito do meu pai. Esse negócio de que eu não consigo é uma palavra que não me pertence. Eu posso dizer assim, ó, eu não sei fazer, mas eu vou aprender. Eu não conheço esse processo, mas eu vou aprender. Eu nunca vi fazer isso, mas eu vou buscar aprender como se faz. Agora dizer assim, ó, eu não consigo, como é que eu consigo afirmar que eu não consigo se eu não tentei? E não é nem tentar, porque dizem que quem tenta não consegue, né? Como é que eu não experimentei? Como é que eu não aprimorei? Como é que eu não fui lá e pratiquei? Esse medo de não conseguir vencer, ele não deve fazer parte da nossa história. Lá na frente, quando a gente perceber que tem alguma coisa que não está deixando a gente escalar, que não está deixando a gente crescer, a gente vai olhar para aquele momento, vai olhar para aquela situação e vai buscar o remédio para tratar aquela situação. Assim são as grandes empresas. Eu lá na empresa que eu trabalhei, a gente viveu um momento que o problema não era a venda, o problema era a entrega. A gente estava com gargalo de produção. Se a gente não resolvesse o gargalo de produção, o gargalo é quando tudo fica lá e não sai nada da produção. Aquele gargalo que estava ali trancado, se a gente não resolve aquilo, a gente não entrega pedido, a gente queima cliente, a gente é xingado, o cliente perde venda, gera toda uma série de problemas. O que a gente fez naquele momento? Não entendemos como solucionar gargalo, porque a gente nunca tinha vivido o gargalo. Ou seja, nós buscamos venda, e aí chegou o momento que tinha venda demais e a gente não tinha, e a gente tinha uma insuficiência de produção, mas não era nem por falta de mão de obra, era por falta de organizar o processo produtivo. Aí o que a gente fez? A gente foi lá e chamou um consultor. Por isso que eu falo para vocês, esse negócio de eu não consigo, não. Eu não sei fazer. Quem sabe fazer? Eu vou buscar ensinar. Gente, deixa eu comentar isso com vocês. Ontem eu estava trabalhando na igreja e eu trabalhei do lado de uma pessoa. Ele trabalha há 14 anos na mesma empresa. Olha que interessante, gente. Entenda isso. Tem medos
que fazem parte de diversos processos da nossa vida. O medo, ele aparece sempre. O medo, ele é também um sentimento de proteção. Lembre que eu estou tratando aqui do medo que paralisa a gente. Um cara com 14 anos de experiência, sendo que 12 era numa função e 12 era numa função acima da função anterior. Ou seja, ele está há 2 anos numa nova função que ainda é muito desconhecida para ele. Ele tem capacidade para tal, por isso que ele foi colocado naquela função, mas ele não conhece a vivência daquilo ali, ele não tem vivência ainda. Aí na conversa ele disse: Ângela, a gerência deu um checkmate, eu precisava trazer resultado. Eu chorei antes da reunião. E aí ele disse até que pediu para uma pessoa orar por ele. Ele ligou para uma senhora, a senhora orou para ele para acalmar o coração dele. O medo do desconhecido, o medo daquele desafio. Crescer, avançar no nosso faturamento é desafiador. E aí ele disse o seguinte, que ali ele teve um insight, uma ideia do que fazer. Ele apresentou a ideia na reunião. Ele disse: Ângela, a minha surpresa, o diretor levantou em pé e me aplaudiu, porque foi incrível. Só que ele teve medo. Agora ele fez o quê? Ele correu da raia? Ele fugiu da reunião? Ele falou que não conseguia? Não, ele buscou falar com outras pessoas que já tinham mais experiência. A gente tem que ser humilde para aprender. E a gente precisa realmente ser mentorado por quem tem um conhecimento. Por isso que eu falo para vocês que eu não consigo, eu não sei fazer. Isso não deve fazer parte da nossa vida. O que a gente não sabe fazer, a gente vai buscar aprender a fazer. Quando você começa, você não tem noção de quanto você vai conseguir produzir. Ai, será que se eu pegar 2 festas eu dou conta? Você sabe como é que vai acontecer? Você vai ter que pegar as 2 festas para descobrir se vai dar conta. E aí, se você vê que vai chegar nos 47 do segundo tempo aquilo está acumulado, você vai virar uma noite. Vai virar uma noite sem dormir. Eu conheço várias artesãs que viraram uma noite sem dormir para poder dar conta da entrega. Ou seja, naquele momento ela descobriu o lead time dela. Ela descobriu o tempo que ela precisa para aquela tarefa. E muitas vezes é isso, tá, gente? A gente só descobre na dificuldade, na vivência, na experiência. Não faz parte do processo, da caminhada, para avançar as novas fases, a gente buscar novos conhecimentos. Naturalmente o medo vai aparecer. O medo, ele nunca deixa a gente em paz. Porque é assim, ó, o nosso cérebro, ele é poderoso na preguiça. O nosso cérebro, quanto menos pensar, quanto menos energia gastar, melhor. O dia que você entender que o teu cérebro te sugestiona tantas coisas que te fazem mal, tu vai aprender a mandar ele ficar quieto. Ângela, como é que eu mando o cérebro ficar quieto? Tu vai desviar o pensamento para pensar em outra coisa. Tu vai focar em outra coisa. E aí, trazendo o exemplo de como o cérebro sugestiona as coisas, quando eu perdi meu pai, eu chorei um dia inteirinho, o dia seguinte. Acordava de noite para ir no banheiro, chorava muito. No dia seguinte, acordei, fui trabalhar, péssima, chorava muito. E aí aquilo estava me consumindo. E aí eu pensei assim, ó, meu Deus, ele não vai voltar. Eu preciso seguir a minha vida. O que eu faço? Aí eu tive um insight, ninguém me falou. Eu tive assim, ó, meu Deus, mas é eu que estou dando corda. Eu estou dando corda para o meu pensamento. Eu tenho que parar de ficar alimentando. Então, esses medos são gigantes na nossa vida. E tem gigantes na nossa vida que não tem nenhuma outra pessoa que pode mandar embora senão nós mesmas. E esse gigante, muitas vezes, ele nasce aqui, ó, dentro da nossa mente. Lembra que eu falei aqui no início da live? As vivências. Não quer dizer que se você sofreu experiências negativas no passado, elas vão ser novamente experiências negativas. Você já pensou uma pessoa que separou do primeiro marido, por exemplo? Aí nunca mais se relaciona porque parece que todos são iguais àquele? Não, ela vai precisar se relacionar com o outro para descobrir as qualidades, os defeitos, descobrir se aquela é a pessoa que ela quer continuar mais alguns anos. O que ela não pode é se fechar, ficar dentro de uma ostra lá quietinha para não viver.
Empreender é desafiador. Começar um negócio requer energia, requer atenção, requer dedicação, requer tarefas. Eu vi uma pessoa que entrou aqui na live, é uma pessoa conhecida minha que mora no meu coração. E ela tem muito desejo de trabalhar com que ela, parar de trabalhar com o que ela faz, que é muito pesado, muito cansativo, muito exaustivo. E ela quer fazer outra coisa. Só que financeiramente ela não pode ficar um mês sem entrada do dinheiro porque vai fazer muita falta. Se um mês faz falta, você imagina 2, 3. Como é que se faz isso? A gente vai paralelo buscando outras alternativas. E aí quando a alternativa estiver segura na mão, aí a gente faz a mudança de fase. Assim é você que quer trabalhar com personalizados. Você é CLT, você trabalha num negócio. Ai, Ângela, eu tenho medo de largar o meu trabalho porque eu não sei se vai dar certo. Normal? É um medo que te protege? Tu precisa do dinheiro do CLT? Tu não tem uma estrutura que te sustente? Ok, tu vai manter o teu trabalho na CLT, só que nessa hora é onde a gente vai pagar um preço um pouco maior para alcançar os nossos sonhos. Porque quando a gente não é filhinha de papai, quando a gente não é casada com um marido rico, isso é real, só muda o nosso endereço, a gente precisa ir atrás do nosso pão de cada dia. E aí como é que a gente faz isso? Trabalhando, investindo nosso tempo, investindo a nossa energia. Tem pessoas que eu conheço que vivem enfiada em hora extra para entrar um extra. Não é a solução. A solução é tentar trabalhar no teu negócio próprio, porque quando a gente trabalha no nosso negócio próprio, é nós que fizemos o nosso dinheiro. Vocês conseguem entender? Quando eu falo que trabalhar com venda de personalizados, a venda, quando você vende, você consegue trazer um valor maior, muitas vezes maior do que o que o emprego de CLT fechada te traz. Só que como é que tu vai descobrir isso? Como é que tu vai descobrir se tu é capaz de produzir e faturar? Começando paralelo. Eu tenho uma aluna que hoje, ela fatura mais de 5 mil reais por mês. Só que ela ainda trabalha na prefeitura da cidade dela. Porque ela tem um cargo lá, numa carga horária não tão pesada. E aí, em parceria com o marido, em entendimento, com boa comunicação aberta com o marido, ela falou, marido, eu vou fazer a transição. Então, ela está muito dedicada. Nas horas depois da carga horária dela, ela se dedica no ateliê. Final de semana, sábado, ela ainda se dedica no ateliê. Aí ela tira o domingo para a família. É para sempre? É para ser sempre assim? Não. É um processo transitório. É uma transição que é necessária. Quando a gente quer largar o emprego do CLT e começar a empreender com o outro, é transitório, tu vai trabalhando. Vou citar o exemplo de uma aluna minha. A filha trabalhava no ateliê, ela trabalhava fora. À noite e final de semana ela ajudava a filha no ateliê. Aí ela tinha férias para pegar. Ela disse, Ângela, eu quero saber se eu consigo sair do meu trabalho. O que eu faço, Ângela? Aí eu disse, essas férias, tu te dedica totalmente no ateliê e tu faz um tráfego pago. Ela já tinha o ateliê ali instalado, produzindo. Aí eu falei para ela assim, pega um valor, coloca em tráfego pago e aí tu descobre se vai vir essas clientes e aí vocês vão fazer juntas ali. Ela se dedicou com a filha, se dedicou. Ela disse, Ângela, é isso. Se eu me dedicar aqui, nós vamos tirar muito mais do que eu tiro lá nessas horas. E, gente, ela assim, ela pegava o trânsito dela, era terrível. Ela acordava às 5 da manhã para chegar às 8 lá no trabalho dela. Depois ela voltava e chegava em casa às 9 da noite. E ainda ia ajudar a filha no ateliê. Então, hoje as duas trabalham juntinhas. Marido fez uma obra lá para elas, melhorou a estrutura do ateliê delas. E elas seguem faturando. Mas essa transição é necessária. Como é que eu vou saber se eu vou dar certo lá? Experimentando, vivendo, rompendo com os medos. É necessário e é por você que esse medo vai ser rompido. Não fique esperando uma varinha mágica, não fique esperando uma palavra mágica de alguém, não. Tome a tua decisão. Não fique paralisada. Identifique o que aconteceu.
Foi algum trauma? Foi alguma palavra mal falada para você que te paralisou? Quando a gente identifica, a gente trata. Daí isso torna muito mais fácil. Ai, Ângela, tu me dá certeza de que se eu começar a trabalhar com personalizados eu vou faturar? Se você fizer o dever de casa, é natural que você fature. Pode você trabalhar com bolo, pode você trabalhar com docinho, pode você trabalhar com o que você quiser. Se você fizer o processo, cuidar do seu negócio, plantar, regar, adubar, cuidar, não tem, gente, como não vender. O mundo tá digital. Você não precisa alugar uma sala no centro para vender os seus personalizados. Não, você pode começar em casa, na sua sala. Eu conheço tantas artesãs que começaram na sala. Então, assim, você não precisa ter essa mega estrutura para começar. Você precisa começar. E ali você vai cuidando, você vai avançando, você vai observando o que você precisa fazer para mudar, para melhorar. Só não pode ficar parada. A pessoa que fica parada, ela vê o mundo dos outros passarem. Não fica olhando para a grama verde da vizinha. Aduba a tua grama. Arranca o inso da tua grama. Corta a tua grama. Se você cuidar da sua grama, ela vai ficar tão verde quanto ou até mais que a tua vizinha. O que você não pode é ficar sentada na varanda olhando a vida do outro passar, bloqueadas nos seus medos. Identifique o teu medo, trate o teu medo. Se você não consegue ajuda, se você não consegue sozinha, peça ajuda. Só não fique parada. Que o ficar parada não vai te levar a faturar. Não vai te levar a ter entrada de dinheiro. Você não alcança os seus sonhos se você não se esforçar. Tem pessoas que dizem assim, ó, ai, Ângela, mas eu não tenho coragem. A coragem, a gente encontra ela na estrada. Quando a gente rompe o medo, que a gente deixa ele para trás, a gente começa a caminhar e no meio da caminhada a gente encontra a coragem. E a coragem dá a mão pra gente e vai nos ajudando a avançar. E eu tô aqui para pegar na tua mão. Né? Eu tenho feito diversas lives, vou seguir fazendo diversas lives, porque daqui uns dias nós vamos abrir a semana, nós vamos começar com a semana do destravar, aonde nós vamos mergulhar mais profundamente para você destravar e faturar com personalizados. A Érica é uma das mentoradas, ela tem sido uma inspiração para mim, porque ela tem rompido com alguns medos. Um dos bloqueios da Érica, ela não se achava capaz. Ela disse, Ângela, já tentei de tudo, mas eu não sou capaz. E ela tem deixado Deus falar o coração dela, tem acompanhado as minhas lives, tem conversado comigo ali, né, na mentoria, e ela tem se disposto, né, por isso que eu falo para vocês, não aceitar mais o não posso, não é para mim, não consigo, não é para mim, eu vou fazer ser para mim, eu não consigo, eu vou estudar para conseguir. É isso que a Érica tem feito e tem sido lindo, assim, lindo a trajetória dela, a evolução dela, o crescimento, e isso é assim. Nada é mágico. Se você estiver esperando uma varinha de condão, não tem. Isso é lá no mundo do faz de conta. Aqui na vida real, na selva de pedra, cada um faz a sua parte, bem feito. A vida é digital. As pessoas estão ali, com o teu negócio na palma da mão delas. Elas acessam ali e elas olham para o teu negócio e elas podem se apaixonar ou desprezar. Depende de como você está cuidando do seu negócio. Só que se você não chegou nem no negócio, você não está aí nem na palma da mão dela. Você está lá atrás, dentro de uma cápsula fechadinha, com medo de se expor, com medo de aparecer, com medo de tentar, com medo de ir para frente, com medo de viver coisas novas. E eu quero sim poder te ajudar a romper esses bloqueios, a romper essas travas, a ir adiante, a aprender a fazer. Né? A Érica fala que ela gosta muito de uma frase minha e eu gosto sempre de repetir essa frase,
Quem aprende não depende. Quem aprende a fazer não depende de ninguém. Então, aprenda a entender o que te paralisa e não depende de ninguém. Não fica ouvindo voz negativa nenhuma. Começa a escrever a tua trajetória. Começa a escrever a tua história. Escreve a primeira página, vira a segunda, rompendo um medo após o outro. O medo, não esqueça, o medo, ele sempre vai aparecer. Ele não nos abandona, ele não nos deixa, porque ele é muito instigado pelo cérebro. Para economizar energia, para economizar tempo, para não sentir dor, para não se sentir amedrontada, tá? Mas não deixa isso te vencer. Vença, a palavra de vitória é sua. Não deixe de assistir aqui, tem muito conteúdo valioso, muito conteúdo valioso. Tem muitas lives aqui. Coloca um fonezinho de ouvido sem fio e vai ouvir, porque eu tenho certeza que todo o conteúdo que eu tenho entregue aqui vai te ajudar a destravar. Beijo no coração, fiquem com Deus.